Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia a todos, estamos aqui no nosso espaço, a portas fechadas, né, por conta da pandemia. Vamos começar então mais uma live, mas abordar um assunto importantíssimo que foi falado na quinta-feira. Nós vamos reafirmar e discutir um pouquinho hoje aqui também sobre esse mesmo assunto, que é a Gênesis 1, né? Peço que você compartilhe com as pessoas que vocês amam, curtam a nossa página, compartilhem a nossa página, para que a gente possa passar essa mensagem para o maior número de pessoas, tá? Vamos iniciar então com uma prece, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine nesse dia de sábado, né? E que nós possamos aqui, Senhor, absorver todos os conhecimentos, passar todo o conteúdo que precisamos abordar aqui. O Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê saúde às pessoas de casa, as pessoas que estão precisando de um pouquinho de paz, amor, saúde, né? Que Deus possa abençoar todos aí. Amém. Então Célia vai ler para nós a Bíblia, né? Gênesis 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e de frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam
as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Esse foi o que a gente leu na quinta, essa parte. Sabe que na quinta-feira eu comentei assim que eu nunca tinha prestado atenção nessa parte da Bíblia. Pensei nisso agora, eu ia até perguntar para você. Eu falei isso na quinta, eu nem sabia que ela existia. Eu sabia. Eu sabia que existia o gênio, mas não sabia que era assim. Como que eu tinha lido. E aí, isso me fez pensar assim, na quinta eu pensei uma coisa e hoje eu já vi por outro lado completamente diferente. Na quinta-feira eu pensei, nossa, né? E Deus foi criando, né? E ele via que era bom, aí ele criava outra coisa, e assim ele foi, né? E aí agora, enquanto ela estava lendo, eu estava pensando no nosso imediatismo, sabe? Porque Deus foi lá, ele fez uma coisa, depois ele fez outra. Ele levou um tempo, né? Então, vocês percebem como que a gente é imediatista, né? Eu acho que aquele dia ali não é um dia de 24 horas, não. Não, com certeza não, né? Mas mesmo que fosse, né, um dia de 24 horas, ele não fez assim, ele podia ter feito, né? Pronto, tá tudo certo. O que ele fez? Ele fez uma coisa, depois ele fez a outra, não é? Aí no terceiro dia ele fez outra, no quarto dia ele fez outra. Ou seja, isso também faz a gente perceber que tudo na vida leva um tempo, né? E a gente, em boa parte, se não para dizer sempre, o quanto a gente não é imediatista, né? Ou até mesmo a gente quer mudar determinada coisa na nossa vida, a gente acha que é assim. Vi lá e vou mudar, pronto. Hoje eu sou uma nova Simone. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu decidi que eu não ia mais falar palavrão, certo? E aí, fala assim, não vou falar mais. E não é assim, não vou falar mais e não falo mais. A gente vai escorregar, né? Ou ainda, determinados planos que a gente tem na vida, né? Às vezes a gente não tem a paciência de esperar o processo, né? De esperar que é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez, né? E o quanto que essa leitura nos ensina sobre isso, né? Não tem nada a ver com o que a gente disse que ia falar, isso que eu tô falando, por sinal. Não tem a ver. Que a gente ia falar sobre ação e reação, mas é que quando ela estava fazendo essa leitura, o que eu pensei, o que mais me veio forte foi essa questão do quanto que a gente é imediatista, né? Do quanto que a gente quer as coisas para ontem, o quanto que a gente quer virar santo da noite para o dia, não é verdade? Ou, agora que eu tô aprendendo, já um zilhão de vida, acho que tudo eu vou resolver nessa, né? Mas é um passo de cada vez, é a gente se propor a melhorar, não é verdade? É a gente ter essa paciência de que... tem até um ditado que fala assim, você quer tudo de uma vez, não é? Deus levou 7 dias para criar o mundo, o que você está querendo? E o quanto que isso também não é sábio, e o quanto que a gente não coloca isso em prática na nossa vida, né? Eu posso falar por mim, melhorei um tanto, mas assim, às vezes eu ainda tenho a impressão de que as coisas não acontecem, mas não é que elas não acontecem, é que elas não levam o tempo que a gente acha que é certo, não é? Então, eu vi muito por esse lado, né? E o quanto também, voltando até para essa questão do imediatismo, né? As coisas não acontecem e o quanto que a gente não reage a isso, porque não foi do jeito que eu queria, então eu já chuto balde, não quero mais, já desanimo. Faz birra espiritual. Faz birra. E a gente é bom em fazer birra, não? Nossa Senhora, como eu sou. Se o assunto fosse esse, ia ser assim.
falando aqui do sexto dia que ele criou os seres viventes, foi o que ele mais demorou aqui pela descrição aqui, né? E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então o sétimo dia que ele descansou, né? O sexto dia parece que foi mais do que ele... Não sei se Deus precisa de descanso, mas também concordo com isso. Mas O que eu acho mais importante, acho que uma das palavras, né, na frase, acho que é mais importante que ele vem reafirmando na criação, e ele viu Que foi bom. que foi bom. Então assim, ele criou, avaliou, curtiu aquilo ali, se alegrou com aquilo, e aí ele viu que foi bom. Daí ele fez o próximo passo. Aí ele continuou. Eu acredito que o sétimo dia não foi um descanso, Foi uma contemplação. uma contemplação da criação. Então ele viu aquilo dali e ele curtiu, simplesmente curtiu aquilo, entendeu? Sim. Então assim, voltando ao que a Simone estava falando do imediatismo, a gente faz as coisas e não curte. Não contempla Não o que a gente contempla o que a gente fez. faz. Por isso que a gente não vê valor nas coisas. Porque eu preciso de um carro, comprei meu carro. A partir que você comprou, você fica ali 2 dias, daqui a pouco você já sujou, já amassou, Já largou mão? você já largou mão, já deixou daquele. Então assim, a gente não dá valor para as coisas, né? A gente já quer conseguir, conquistei isso, já vou pro próximo. Então você não olha aquilo, né? Tem pessoas que têm as coisas e nem contemplam. Até que perde. Eu tenho amigos aí que a pessoa tem, sei lá, a casa na praia lá, nunca vai lá. Às vezes tem um negócio legal lá que muita gente gostaria de ter, de curtir lá, nunca vai lá. Fica lá por ter, entendeu? Conquistei, vou pro próximo, conquistei, vou pro próximo. E você vê, Deus fala. E aí a gente vai para aquilo que o Yogananda fala, né? Yogananda? Alguém fala, da Sansara, né? Que é isso, E aí ele fala assim, em um dos livros, ele fala sobre o desejo, né? Que a gente está sempre desejando o que a gente não tem, e a gente se prende nisso, quando na verdade a gente tem tudo. A gente acaba... o Zaider disse que vai falar desse assunto um dia, eu lembrei agora, que ele fala assim, da alegria verdadeira, né? Que a gente fica buscando a alegria e a satisfação nas coisas. As coisas, exatamente. Não que esteja errado a gente ter coisas. A gente está aqui, na verdade. A gente, se não precisasse ter, não ia ter, na verdade. Mas eu digo no sentido de você ter, mas não ser...
a sua alegria não depender daquilo, né? A sua alegria vir de um outro lugar, não do que você conquista ou do que você deixa de conquistar. Porque o imediatismo, ele é muito disso também, né? Eu quero agora, eu quero já, por quê? Porque quando eu tiver, eu vou ser feliz, não é? Porque eu tô procurando alguma coisa que me preencha, né? Então, eu acho que é um pouco da gente olhar para isso. O que a gente tá procurando para se preencher? A Ana sempre fala, o que me falta tanto que eu tô tentando colocar aqui, né? Qual que é esse... Trazer de fora para dentro, né? Isso. Quando é de dentro para fora. Exato, porque quando é de dentro para fora, essa alegria que a gente sente, tudo que vem, ele vem para somar. E quando a gente está vivendo nessa loucura aí de quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, a gente nunca se preenche, é como se fosse sei lá, não vou falar que é um buraco negro porque eu não conheço a fundo. Um poço sem fundo que você só vai colocando coisa lá e nada te preenche. Quando a gente parar para pensar... Nunca é suficiente, acho que é, né? Sim. Aquela, nunca você se sente... Não que a gente para de querer as coisas na vida, né? Porque isso é uma das molas propulsoras da sobrevivência nossa aqui na Terra como ser humano. Quando a gente para de querer, não coisas, quando a gente para de querer viver alguma coisa, quando a gente para de querer ver as pessoas, quando a gente para de desejar ou de almejar situações, pessoas, sentimentos, até coisas também, a vida perde o sentido, né, pra gente aqui. Mas esse querer nosso, às vezes a gente vai acumulando em uma coisa só, né? Então a gente não tem o equilíbrio entre o querer ter amigos, entre o querer ter uma família, entre o querer conversar, bater um papo, entre o querer sucesso profissional, entre o querer dinheiro. A gente, às vezes, por falta de saber lidar com certas situações, por exemplo, quem tem muita dificuldade com a afetividade, vai indo, ela vai se pendendo para o materialismo, para ela não ter que lidar com aquilo que ela tem mais dificuldade. Então ela joga a energia dela para o sucesso profissional e para o dinheiro. Isso é ruim? Não, é o momento que ela está passando, né? Aí o que acontece? Ela se sente sempre, parece que nunca é o suficiente, porque tá faltando as outras coisas. A gente não é só uma coisa, a gente é uma junção de um monte de coisas, que é a afetividade, o sentimento, junto com o conforto, né? Mas essa parte de afetividade, ela traz mais contentamento do que o material. Tem muita gente passando fome, que está mais feliz, né? Que está vivendo a vida de uma forma mais positiva e mais amorosa do que gente com bastante dinheiro no bolso, com a corda pendurada, olhando para ela, pensando em tirar a própria vida. Sim. Mas como é interessante, né? Eu lembro de quinta-feira, o Milani ter falado, né, a importância de nós discutirmos esses assuntos. Por exemplo, nós viemos reforçando a live de quinta, né? E como cada um tem uma visão e um entendimento. Hoje também, a Célia lendo, já me veio outras coisas na cabeça em relação a Gênesis também que eu não conhecia, não vou mentir. E o quanto é rico cada um expressar para que alguém, né, aliás, para que eles, né, vocês, possam se conectar com as outras mentes e ideias que nós temos aqui. Então, quando ela começou a ler, né, e o Gerson falou que foi bom. Então, assim, na minha visão, ele criou, deu certo, foi bom, isso é bom, tá aqui. Daí outro dia, isso foi bom também, tá aqui. Daí tudo foi bom. Então essa é a criação, boa. Ele fez tudo bom, tudo bacana, tudo ótimo, né? E daí, quando a Ana começou a falar, né, que você perde a vontade, né, que
por alguma razão, daí me vem também quando o irmão falou, que é a hora que você começa a remar contra, né? Então a vida, ela tem um fluxo, né? Então o seu fluxo, né, o que é bom da criação, ele tem um percurso. Ele deu o exemplo do rio, nada contra uma correnteza. Você dá umas braçadas, daqui a pouco ou você se entrega e é levado junto num montante de água, ou algo pode acontecer muito grave a você, né? Então, que entra nas suas escolhas. Então é a hora que você desmotiva da vida, mas tá assim, mas tô meio assim, mas não tô. Então você está indo contra essa coisa boa, essa criação, né? E foi assim que eu, né, tô falando a minha opinião em relação a tudo isso daí. Que daí entra, que você acha que saiu do tema, né? Da reação, né? E da criação, né? De como você reage nas situações ou como você cria de uma forma, né, diferente daquilo que você sempre fez, que é ido contra, porque daí como é que para eu explicar pode estar um pouco confuso, porque a hora que ele fala, fez os peixes e foi bom, fez as aves e foi, cada um na sua casinha, cada um no seu mundinho, que daí que eu vejo as rejeições que nós temos, que as reações contra as situações que nos acontecem no dia, né? É você querer mudar os papéis, é você querer mudar as pessoas, é você querer mudar as situações que elas ocorrem e que muitas vezes elas estão no fluxo ali correto e no seu momento você acha que não está, mas tá tudo certo, né? Então, quando eu falei, né, sobre essa, falei para Ana, para Simone, que na quinta-feira foi uma live assim muito importante para nós nos vermos o papel que nós estamos aqui vivendo agora, né? Eu sou reativo, qualquer situação que me acontece, como é que eu reajo com isso, né? Eu vou e luto contra, né? E trago toda aquele velho, aquelas situações que nós sabemos que não são boas, que eu não sei que é boa para mim, e principalmente o quanto afeta o outro, né? Ou eu crio, vou para a criação, que é ao lado do amor, da benevolência, né? Da paz, né? Do entendimento. Então isso me pegou muito nessa live, né? Nós vemos como é que nós estamos aqui. E é como você disse, vai ser da noite pro dia, eu vi a live na quinta, na sexta, virei tô santo. luz já, não tô nem aqui já, né? Cadê você? Não tô aqui. Não ocorre dessa forma. E aí é que entra também que eles falaram, que o irmão falou, importantíssimo, o seu autoconhecimento. Ver quem você, se reconhecer, voltar para você, né? Chegar a buscar formas que sejam profissionais, que sejam lugares, né? Que tragam, que te ajudam se você não sabe fazer isso. Então, eu acho que o quanto para mim foi importante, uma outra forma de linguagem que eles vieram agora, que foi, né, esse tema, para nós acordarmos e tentarmos sim, né, a cada dia sair das porcentagens grandes das reações que nós temos, que é fácil? Não é fácil, né? Mas é uma luta constante aí que nós temos de uma escolha. Sim. E uma coisa que eu acho interessante, né, é quantas opções, quantas formas a gente pode ver a mesma coisa, né? Sim. Por exemplo, o que está escrito ali, quanta coisa que a gente não pode, quanta lição a gente não pode tirar dali. Enquanto a Célia leu essa última parte do sexto dia, eu acho que é do sexto, não sei. Que ele fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E aí, né, só nessa frase, quanta coisa que não existe. Porque, por exemplo, ali ele está falando o tempo todo do Deus Criador, né? E eu acho que essa questão da gente criar na nossa vida, o quanto às vezes a gente para de criar na nossa vida e o quanto que a gente sofre por isso, né? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente está aqui para criar,
realmente, né? E aí, na quinta ele também ele falou sobre a gente, como que eu posso dizer? Tentar barrar esse fluxo nosso de criação e do quanto que a gente sofre por isso, né? E ainda, só nessa frase também eu me recordo de uma outra situação, que é o quê? Se a gente é a imagem e semelhança de Deus e a gente está aqui para criar um mundo melhor, com certeza, a nossa responsabilidade diante disso e também o quanto que por vezes a gente se coloca num lugar de como que eu posso dizer, Ana? Me ajude. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, nós somos, de certa forma, como que eu posso dizer? Somos parte disso tudo. Isso, e a gente se Somos coloca importantes nós dentro somos muito do bons. nosso papel. Não é tudo que ele criou, não é? Não é Isso bom? muito E o bom. quanto que a gente não se Não tem noção menospreza, disso, e não não tem é noção. verdade? O quanto que a gente não se menospreza, a gente não tem noção disso. E a gente se coloca até num lugar, como foi dito na semana passada, né? Num lugar de vítima, de ficar ali, né? E se aproveita disso também. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de vítima porque você quer atenção, você quer que, ai, tadinho. Quer que ali. alguém faça por você aquilo que você tem que fazer. Exato, mas o poder é de quem? O poder é de cada um. Você é a imagem e semelhança de Deus, ninguém é melhor que você. As pessoas são diferentes entre si, mas cada uma tem o seu poder pessoal, não é? Ele não fala assim, e criou fulano que era a imagem e semelhança de Deus. Ele criou todos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a gente pode, né? A gente não precisa ficar esperando, sei lá, do outro, né? Que alguém faça pela gente. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você pode fazer. É sua responsabilidade criar, é sua responsabilidade fazer algo e não esperar pelo outro. Isso é totalmente de cada um, né? Então, eu acho que o principal é nós começarmos, eu me incluo, lógico, total, né? A ver como que nós reagimos às situações, né? Com que olhar nós damos e que importância. Então, já está no tempo e temos ferramentas e conhecimentos para isso, para começar a não fazer como sempre fizemos, porque nós viemos de uma cultura, de uma sociedade antes e agora vivemos e estamos quebrando isso. Então, as situações acontecem, as provações acontecem, né? E a única pessoa que sai prejudicada nisso é você mesmo, somos nós mesmos. E é lógico que isso impacta fortemente as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, além de atingir você, porque daí entra até aquilo que eu ouvi que vocês indicaram, né? Dor. As emoções, né? Você gera emoções com todas essas, né, reações que você tem, como você reage às situações, tudo isso gera emoções e tudo isso fica em você. Mas isso também gera no próximo, em pessoas que estão ao seu redor. Então eu penso que o quanto é válido, sim, nós prestarmos atenção nisso e começarmos a criar a forma da criação, que é ter mais amor, vemos de uma outra forma, entendemos que o outro, que a pessoa, ela está naquele momento, que ele é aquilo, mas a grande parte é sua, né? Porque você impacta não só você, como ao outro também. E é aquele negócio, né? Dói porque nadar contra a correnteza vai exigir o quê? Muito mais esforço e vai te cansar, né? E até quando eles falaram na quinta sobre essa questão do agir, né? De você criar e de você reagir, né? Porque o agir sempre depende de nós, né? O criar sempre depende de nós. Enquanto que o reagir depende do outro. E ninguém tem controle do outro. Ninguém pode saber o que o outro vai fazer. Eu não posso basear, né? Não que eu não faça. Vamos deixar isso bem claro. Não que, nossa, Simone é uma flor. Não, eu não sou.
mais a gente vai aprendendo. Mas assim, o quanto fazer diferente depende de nós, enquanto essa reação depende do que tá vindo, né? E o que tá vindo é aquela coisa, você não tem, né? Não tem como você saber, não tem um controle sobre isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tão gostoso, viu? O Gerson tá ali, Só assim. curtindo a vibe aqui de vocês, prestando atenção no que vocês estão falando. Vai um pouquinho e dorme. Mas é bem isso mesmo. Nós criarmos, né? Não reagirmos a situações diversas. E é o que mais tem no mundo é motivo pra gente reagir, né? Então, tudo é motivo para uma reação. Mas é um passo de cada vez. Acho que também tem meus problemas aí que a gente acaba fazendo algumas coisas, né? Mas falando por mim agora, eu acredito que eu estou bem melhor do que eu era antes, né? Com a parte de reação. Hoje não. Dificilmente eu reajo assim a uma coisa muito grave, assim, sabe? Mas já tive uns momentos também. Mas é um passo de cada vez, né? A gente tem que ir devagarzinho. É coisa tão bonita assim, quando a gente fala da criação. E nós criarmos oportunidades também de melhoria, né? A gente tem como. A partir do momento que você se depara com uma situação, você tem uma forma de criar. Você tem uma forma de... E aqui que eu faço aqui? O que eu posso fazer aqui? Né? Eu já vou imediatamente já para bater, fazer alguma coisa, ou peraí, aqui eu posso ir por aqui, posso fazer desse jeito. Não preciso fazer mais desse jeito. Um exemplo que me pega muito, que sempre eu olho, ninguém sabe, nunca contei para ninguém isso. Mas assim, o quanto eu me incomodava com algumas coisas, assim, sabe, que atrapalham em casa, por exemplo. Então assim, se você deixar um negócio aqui, isso me atrapalha, né, de alguma forma. E quando eu me deparava com isso, eu ficava irritado, aí me atrapalhava, aí eu ficava irritado porque me atrapalhou. Né? Então assim, tinha muito isso aí. Aí eu sempre olho, né? Hoje eu olho diferente, olho assim, nossa, eu não posso deixar dessa forma aqui, porque isso aqui não me atrapalhou agora, mas vai acabar me atrapalhando isso aqui, e daí eu vou ficar bravo porque vai me atrapalhar. Então eu já resolvo, sabe? Então assim, eu criei uma forma diferente de fazer, em vez de esperar. De enxergar, né? E daí eu começo a olhar, eu enxergo tudo assim hoje. Eu falo assim, nossa, isso aqui tem que tomar cuidado, porque se eu faço tal coisa assim, aí eu vou ficar irritado por causa disso. Então eu já vou resolver já antes que isso aconteça. Antes que eu me irrite. Então nada mais é do que você criar, né? Criei uma forma diferente de ver e de resolver antes que isso se tome proporção maior, entendeu? Com tudo, desce um negócio, às vezes você vê o pessoal, até em empresa, o pessoal guardava um negócio lá com risco de queda. Aí você fala, pô, mas o cara guardou isso e cair em cima de alguém, aí vai machucar, ou vai, sei lá, a pessoa vai ficar brava. Então eu olhava lá e falava, mas peraí, não vou fazer assim, porque isso pode dar um potencial risco de acontecer isso. Deixa eu só pegar um gancho que você quer falar, amor? Não? Eu achei que você ia querer se pronunciar. E entra, né, o quanto você é doce, né, e é da amargura, que eles até citaram isso. Eu ia falar um negócio também sobre isso, porque aí a gente, com essas coisas que incomodam a gente, você pode ir lá e resolver, né? Mas quantas das vezes a história do leite, né, Célia? Você prefere fazer o quê? Reclamar. Mas quem que colocou esse negócio aqui? Não sabe que vai cair? Não é verdade? Quando, na verdade, beleza, eu posso ir lá, vou tirar esse negócio. O quanto que você não encurta o caminho, né? Porque se eu fico reclamando até achar o pai da criança, o negócio é perigoso cair, realmente, né? Nesse exemplo que você deu. Como você reage com isso, né? Eu vou lá e faço, né? Já reagiu. Mas aí antes também, enquanto você estava falando, eu estava pensando numa outra coisa. Que você mandou no grupo, falou assim, ação e reação e tal, né? Aí, beleza, existe a reação. E aí, sabendo que toda ação nossa vai gerar uma reação, acho importante a gente prestar atenção também no que a gente está fazendo e em como isso impacta, né? Porque nem tudo que eu faço vai ficar preso a mim, não é verdade? Eu fiz, sei lá, por exemplo, eu fui lá e coloquei um negócio no lugar que ele pode cair. Eu tive uma ação, certo? Essa mesma ação
pode ter várias reações. Eu posso ter o cara que vai lá, vai reclamar e vai xingar e vai vir brigar comigo. Eu posso ter o cara que vai lá e vai tirar, né? Só Ou que assim, vai se machucar. ou o outro que vai se machucar porque ninguém tirou. Mas a questão é, quando eu fiz essa ação, eu pensei, será? No que aquilo podia causar? Não é? E para tudo na vida, né? Quantas vezes a gente não faz as coisas e isso nos prejudica e prejudica as pessoas também? Porque a reação, ela só existe a partir de uma ação. Como disse o Marcelo, terceira lei de Newton. Certo? Ação e reação. A reação, ela não existe sozinha. Concorda? Ela depende de uma ação. Ok, existem muitas ações que não dependem de nós. Concorda? Mas e as que dependem? Não é? E o que eu tô fazendo? Existem alguns estudos para quem já trabalhou com processo de fabricação ou até com, né, eu que trabalho com sistemas e tal. A gente chama de proatividade. Ao invés de você esperar uma reclamação chegar para ir atrás de uma solução, você cria pontos de monitoramento. Para quê? Para que você mesmo identifique quais são as falhas que você tem e tome uma atitude antes dela ter um impacto no usuário. Por exemplo, você não espera dar um problema e esse problema se espalhar. Então, o que é considerado qualidade, né? Qualidade não é não ter erro. Qualidade é você pegar o erro na raiz dele e você tratar com o mínimo de impacto possível. Então, quando a gente vai fazer uma coisa nova, você vai fazer um ajuste, por exemplo, num sistema, o que você tem que fazer antes de você alterar aquilo que está funcionando? Um estudo de impacto. O que isso pode impactar? Você fez um teste, você viu quais são as reações que podem acontecer, quais são os riscos que nós estamos correndo. Então, assim, você vê que a vida, ela se repete, né? As regras de bom viver se repetem também na vida material. Você ter conhecimento da sua vida financeira para você saber o que você pode comprar ou não. Você não pode sair comprando tudo que você quer, certo? Porque senão a gente não consegue pagar e você vai ter uma reação a uma ação mal feita. Tudo que você vai... Então, eu acho muito interessante, né, na minha visão lógica das coisas, que às vezes a gente se acostuma a raciocinar de uma certa maneira, eu vejo essa mesma regra se aplicar em tudo na vida. Sim. O nosso autoconhecimento, as regras, né, de boa conduta, ou seja, os passos que te ajudam a ter sucesso, que são tão difíceis, eles são repetidos em todos os lugares, né? Se você for lá em qualquer profissão, ela vai ter algumas regras de boa conduta para te proteger de um resultado ruim. Se você vai trabalhar num caixa, toma cuidado com as contas, presta atenção no troco, porque você pode lesar alguém ou lesar a si mesmo. Se você vai trabalhar com processo de fabricação, presta atenção no que você está fazendo, pensa na pessoa que vai usar aquilo que você fabricou, que é o quê? Resultado da tua ação. Né? Então, assim, eu estava aqui divagando, todo mundo falando sobre ação, reação, e foi vindo na minha cabeça essa similaridade que a vida carrega, né? E ela mostra pra gente de tantas formas como é uma forma, né? Como é bom viver quando você pelo menos tenta, e a gente fica insistindo no ruim. Fica nadando contra a correnteza. Aí você vai se batendo em galho, não é verdade? Verdade. Desiste. Não, mas É arrastado pela correnteza. É daí, porque né? isso daí, quando você fala, você faz algo que impacta ao outro ter uma reação, né, reativa, ou ele criar, a hora que ele vem para você,
né? As situações elas vão ocorrer diariamente para nós, não vai ter como, né? Por mais que não seja você, mas que venha, daí você vai ter que lidar com isso daí. Daí o que você vai fazer? Vai voltar na mesma moeda com ele? Pronto, já foi tudo por água abaixo. Ou você vai entender, poxa, realmente, olha, aconteceu, deixei ali, desculpa, e tentar isso fazendo constantemente, como nós falamos, porque isso, né, é você praticar, é uma prática isso. E não Pra falta ela ir incorporando em oportunidade. você, lógico que não. Daqui a pouco a gente sai aqui, eu escutei isso na quinta, na sexta-feira, minha oportunidade de experimentar já foi. Hoje já fui tratada aqui. Ai, que maravilha. Né? Então, assim, ninguém tá ali. É que o teste já vem logo em seguida. Aqui, Fala, ó, não você pensa, acha não. que você já tá É, sabendo? Vou fazer uma Então tá. provinha aqui. E deve né? pensar assim, eles falam tudo bonitinho. Não, acontece. Na hora ou no Isso outro quando dia, não é né? logo em seguida, Não. desligou, acabou a live, já vem o teste. Já. Ou quando Só. né, a pessoa está falando e acontece do seu lado, como já ocorreu, a pessoa senta e você... Uma vez nossa, aconteceu cara. comigo. Do lado? Nossa, Ah, você aprendeu? na quinta-feira aqui Eu apliquei. Fiz uma live na quinta-feira, foi um tempo já, ano passado ainda, sobre lidar com as adversidades da vida. Acabei a live, fui lá, dei partida no meu carro, já era o motor do carro. Na porta ali, já não entendeu. Não, já era o motor, né? É, o Não era- motor, né? O carro Morreu Então, completamente. assim, lide com as adversidades da vida. Você Faça ia aí. ter que lidar. É, Outro dia, ué. só exemplificando para ver o que acontece, ele falando aqui, um irmão nosso, eu sentadinha, ouvindo aquilo, né, para entender o outro e tudo mais, me senta uma pessoa e começa a reclamar, falar um monte. Eu falei, nossa, olha a minha provação aqui. Deixa eu falar, vamos escutar. É o momento dele, é como ele vê aquilo. Né? Eu não preciso engajar naquilo, eu não preciso começar a fofocar, a falar mal. Não é uma coisa você entrar, você ia sair do carro, chutar o carro, chutar o motor. Você ia se machucar, então. E vai adiantar, né? Nada. Então isso tudo nós vamos aprendendo também. Então isso ocorre aqui com grande frequência. Não, e é com nós, muito legal que é né? assim, né? É aquela Os história, bons é aquela história das lições da vida, né? Enquanto você não aprende, repete. Eu acho que daí, falei aqui pra vocês, vamos ali, vamos fazer uma prova. Ai, você passou? Ai, que bom. Então, não vai se eu acho que assim, não se repete com a mesma velocidade aí, mas não que não se repita. Porque eu acho que assim, a gente não vai, na maior parte dos casos, a gente não aprende da primeira, né? A gente dá uma controlada ali, ó, já melhorou a sua A reação. hora que você esquece, vem de novo. Vem de Exatamente. novo pra ver assim, Pra ver você como é que tá. aprendeu? É. Porque daí, quando você esquece, é que vai ser como se diria, né, a prova dos 9, né? Porque quando você esquece, tipo, não tô com isso fresco na minha mente, eu vou puxar da onde? Como diz a Ana, do meu arquivo, não é verdade? E será que ele fixou lá, tá lá, legal pra eu usar quando eu precisar? Se vier fácil, agora se tiver que escafunchar lá no fundo, a hora que você vê que você vai precisar procurar, já ferrou ali mesmo, porque não dá tempo de procurar. Ou Ai, só mas você vai- achar que tá tudo bem. Não, eu já transmutei, já tá isso daqui, já ó, certo, vamos partir para outra aí. No autoconhecimento, vamos lá para outra. Daí vem uma situação. Daí você fala, opa, o bom é que você vê, ainda tem um pouquinho. Melhor do que um pocão. Né? Então ainda existe. Tá lá. Somos nós temos tudo isso dentro de nós. Mas vai no encaixe e no que a gente vai escolhendo aí, de tudo que eles nos E falaram. vem a questão da repetição, né? Porque Sempre. no primeiro momento eu vou ter que buscar lá onde que eu aprendi. Não, falava que eu não podia reagir, não vou reagir. Mas você tá ali por dentro escorroendo, né? Às vezes. Aí num segundo momento você já tá mais de leve, até que isso se torna realmente natural e faz parte da gente. Mas vai uma caminhadinha Vira a chave. boa, né? Vai um Mais tempo. alguma coisa ou... Finalizamos por hoje? Finalizamos? Tá no horário de finalizar? Se vocês não Não tiverem sei, mais é. nada pra falar e quiserem finalizar, podemos finalizar. Ou podemos continuar falando aqui, mau tempo também. Umas 2 horas. Uai. Tanta coisa, na verdade. Antes de finalizarmos aqui, é bom lembrar, né? E como foi dito no capítulo Gênesis, Deus viu que foi bom, né? Então, assim, tudo que foi feito com amor. Então, Deus criou com amor, né? E nós, na nossa vida, nós temos que criar
criar oportunidades, criar qualquer coisa que você for fazer com amor. Crie com amor, né? Porque dificilmente vai dar errado, vai existir as reações. É só escolher a criação, né? Em vez da reação. Então, vós sois deuses, não fala na Bíblia também? Então, assim, se ele criou nós, ele criou tudo, como a Rê falou, e foi bom, então nós somos bons. Então, por que não fazermos da forma que Deus fez, né? Com amor. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, tem que fazer com amor. Vamos experimentar. Vamos E experimentar. contemplar o que é bom, né, gente? Contemplar Lembrar também da é gente bom. contemplar, por exemplo. Deus com um dia, né? Isso, Teve com um contemplando dia a criação. contemplando. A Ana, esses dias, falou assim que antes ela andava olhando pro chão e agora ela anda olhando pro céu, né? E eu sou apaixonada pelo céu, sabe? Todo dia eu saio, eu olho pro céu, principalmente que nem esses dias que tá aquele céu azul, eu fico assim, que dia lindo, né? Tipo, fico repetindo o tempo inteiro, que dia mais bonito. Aí hoje eu cheguei, fui deixar a Maria na casa da minha irmã, e eu deixei ali, olhando assim pro céu, falei, mas que bonito que tá, sabe? Assim, que você fica encantado realmente, e você vê como que você não precisa ir longe, gente, você saiu ali fora, você olhou pro céu, aí quanta coisa boa já tem, né? E aí eu falei assim pra minha irmã, olha que dia lindo, né? Aí ela olhou pro céu e falou assim, normal. Eu falei, como assim? Gosto de vista. O dia tá aí pra me servir. Tá bom, obrigação dele, tá bonita. Ainda bem que não tá chovendo. Tipo, como assim? Olha que céu, ai que bonito, né? Aí ela começou a rir exatamente dessa percepção, né? De que o dia é realmente o mesmo, né? Então eu escolho contemplar ou tipo, tá aí, todo dia tem sol, tem céu, né? Só que assim, o sol tá quente. Ou automatizar, né? Você levanta, dorme. só que daí levanta. vem uma coisa, né? Todo dia tá aí, mas será que vai estar todo dia? E o dia que não tiver, você entendeu? O quanto que é importante a gente contemplar não só o céu, mas a vida em si, não é? Contemplar e buscar o que tem de bom, não é? Porque até o que eu estava comentando com vocês, que é dessa dificuldade, por exemplo, quando você... Eu não leio notícias assim... Aí, é isso que eu falei que ia acabar, hein, gente? Mas já acaba, calma aí. Da dificuldade, por exemplo, eu não leio notícia assim... Sei lá, não entro no site da Globo, no Terra, no UOL. Eu entro naquele notícias do Google, sabe? Eu vejo as manchetes. Pelas manchetes eu já sei o que está acontecendo, né? E aí da dificuldade, quando você entra ali, de você ver uma manchete de uma coisa boa, né? Mas por quê? Porque a gente está tão assim, nessa coisa de olhar para o lado ruim, ou o céu tá lindo, nem vi que o céu tá lindo, mas choveu, eu falei, puta, né? Choveu. Eu falo que choveu, que fez um temporal, mas eu não lembro de todos os outros dias bonitos que a gente teve, não é verdade? Ou então, o que você pode tirar de bacana Da chuva. da chuva? Poxa, eu fico em casa, com uma cobertinha, tomando um chá, assistindo televisão, plantas, com a pessoa que eu amo. as plantas. As plantas vão gostar. E no dia quente, poxa, coloco uma roupa bacana, o dia me aconchega. Toma um sorvete. Eu nado, né? E no outono, nossa, as árvores mudam de cor, elas têm outras formas, né? Aquele cheirinho de outono. Eu acho que isso é importante, ver o lado bom de Buscar tudo. o lado Como bom. exemplo, as estações. Contemplar a Ver criação. o que ela tem de bacana. E né? até nessa questão das estações, né? Eu sempre disse que eu sou uma pessoa do verão, né? Eu gosto de sol, eu gosto de praia, eu gosto de calor. Então, assim, quando entra o verão, parece que eu já sou uma pessoa nova, sabe? Assim, eu já amo tudo com mais facilidade. Tudo lindo. Eu amo as pessoas. As mudanças ocorrem no verão. Mas aí olha só como que é. Aí agora a gente tá no outono, né? Aí eu fico olhando pro céu, gente, o verão é ótimo, mas o céu do outono não tem pra ninguém, né? Tipo, É maravilhoso. é maravilhoso, bonito é lindo. lindo. Aí eu pensando, aí eu tava vindo e pensando isso, né? O quanto que a gente vai mudando nessa questão de você ver o que é bom. Que aí beleza, aí na primavera tem aquele monte de flor, essas árvores aqui, são ipês, né? Que vem aquele rosa, aquele branco. Gente, que coisa mais linda na primavera. Aí no inverno, no inverno faz frio.
Não morro de amores por frio, mas eu já consigo ver aquela coisinha. É que gostoso que é ficar também embaixo da coberta, assim, Sim. colocar a roupa e ficar quentinho, né? Então, assim, se a gente buscar, em tudo a gente consegue ver uma coisa boa, né? Mas é o quê? É treino e é... Escolhe a criação, em vez de reagir e falar, puta que frio, caramba, e De briga, novo, e vou ter que sair de Quando novo. vai acabar esse frio? Primeiro dia de inverno. Eu. Eu não ia, né? Pra não ter problema after, né? Mas Ai, gente do céu. Isso que, graças a Deus, aqui a gente nem tem... Eu já tô tá no frio ainda. Não, a minha frase preferida é: eu sobrevivo no inverno esperando ele acabar. É o prazer que eu tenho é esperar ele acabar. É contagem regressiva pra acabar. Tá acabando? Nossa, quanto mais vai chegando no fim, mais eu vou ficando feliz. Aí chega o verão, eu tô nova. Né? Falando, nossa, feliz. Facinho ficar feliz. Tudo me alegra. É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a Regiane sempre fala que ela gosta de frio, de inverno, né? E é só uma forma da gente ver. Nada além disso, né? Sim, de sentir. Ontem mesmo eu Não, falei meu pra frio ela. não é uma forma de eu ver, não. Meu frio é de verdade. Mas não existe outra forma de eu ver ele que não seja me agasalhando e ficando gelada. Ela fica com frio. Ela sente mesmo. mesmo. Ontem eu falei, eu saí ali na janela que dá pra visual bonito aqui, né? Pasta e tudo. Eu gosto muito de água, de mar, praia, eu gosto, piscina, verão, né? Só chamar que nós vamos. Vamos lá. E deixei, eu precisava dessa deixa aqui pra Celinha. E daí ontem eu saí, eu olhei e falei assim, que vontade de viajar. Ai, verdade. Eu falei, mas eu tô com vontade de ir pro campo. Eu preciso da natureza. Sabe? Não tô praia. Ontem, pelo menos, eu tô precisando do momento da natureza ali, desse... Né? Já é outra, você tá entrando em outro, tá indo pro inverno, outono, inverno, então acho que já até biologicamente vai mudando, né? Não que eu não, vamos pra praia, vamos, vai. Mas eu tô no momento assim, ontem eu senti tipo, tô a fim de fazer uma viagem pro campo, sabe? Pra natureza, pra sentir isso, né? Daí você entra, se for um lugarzinho friozinho, tem uma lareirinha, né? Daí já pega um vinho. chá, um vinho, né? Então, olha que interessante. Pois é. Então, gente, por hoje é É, só, depois pessoal. A gente vai ficar conversando, né? Obrigado pela Você já presença viu de todos. Tenham um ótimo final de semana. Ótimo final. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo.